Era uma vez um homem a quem chamaremos de buscador. Um buscador é alguém que busca, não é necessariamente alguém que encontra. Tampouco deve ser alguém que sabe o que está buscando. É simplesmente alguém para quem a vida é uma busca. O buscador, com o tempo, aprende e habitua-se a dar atenção rigorosa às sensações que vêm de algum lugar de dentro de si mesmo. Um dia, nosso buscador sentiu que deveria ir até o pequeno povoado de Camir e partiu, deixando tudo para trás. Depois de alguns dias de caminhada pelas empoeiradas estradas, atravessando noites frias e dias quentes, viu à distância Camir. Com contentamento, apressou um pouco os passos a fim de chegar logo ao destino, refrescar-se e comer alguma coisa substanciosa. Porém, já bem próximo do povoado, uma colina chamou sua atenção. Era coberta de um verde maravilhoso, onde árvores frondosas ofereciam um espetáculo aos olhos e uma sensação muito agradável ao coração. Pássaros e borboletas e abelhas e pequenos animais silvestres eram vistos por todos os lados, em meio a belíssimas e multicoloridas flores. Ao redor de toda a colina havia uma espécie de cerca baixinha, feita de madeira lustrada, muito bem cuidada, e um portão semiaberto. O buscador, muito impressionado com esse inesperado encontro, se esqueceu de Camir, da sua sede, da fome, do calor, e sucumbiu à tentação de descansar por um momento nesse lugar tão acolhedor. Com seus olhos de buscador, atravessou o pequeno portão e, caminhando com a delicadeza de quem sente estar pisando em solo especial, admirava tudo e com tudo se encantava. Até que notou que havia um grande número de pedras brancas espalhadas desorganizadamente por entre as árvores. E então, em uma das pedras leu: Abdul Tari viveu 8 anos, 6 meses, 2 semanas e 3 dias. Entristecido, deu-se conta de que aquela não era simplesmente uma pedra, era uma lápide. Sentiu pena ao pensar que uma criança tão jovem estava enterrada naquele lugar. Olhando ao seu redor, ele se deu conta de que a pedra ao lado também tinha uma inscrição. Aproximou-se e leu: Labar Khalib viveu 5 anos, 8 meses e 3 semanas. Sentindo-se muito emocionado, ele percebeu que esse maravilhoso lugar era um cemitério e que cada uma dessas pedras era uma lápide. Examinando uma a uma, observou que todas tinham inscrições semelhantes, um nome e o tempo de vida exato do falecido. Mas seu maior espanto foi notar que a pessoa que mais tempo havia vivido tinha passado um pouco dos 11 anos. Tomado por uma terrível dor e pesar, sentou-se entre as árvores e se pôs a chorar. Um homem bastante idoso que vinha na direção oposta, vendo-o assim tão triste, aproximou-se e, tentando acalmá-lo, perguntou-lhe se chorava por algum familiar. Não, nenhum familiar, disse o buscador. O que se passa com esse povoado? Que coisa tão terrível há nesta cidade? Por que tantas crianças mortas enterradas neste lugar? Que horrível maldição pesa sobre essa gente que a obrigou a construir um cemitério só para crianças? O velho, sorrindo, lhe disse: Não há maldição nenhuma. O que acontece é que aqui temos um antigo costume. Acalme-se, eu lhe contarei. Em nosso povoado, quando um jovem completa seus 15 anos, seus pais lhe dão um livro, como este que tenho aqui comigo. E é tradição entre nós que, a partir dessa data, cada vez que desfrutamos intensamente de algo, abrimos o livro e anotamos nele. À esquerda, o que aconteceu. E à direita, o tempo que a emoção durou e nos fez felizes. Conheceu uma mulher e se apaixonou por ela? Quanto tempo durou essa paixão? E o prazer de tê-la conhecido? Uma semana? 2? 3 semanas? Em média. E depois, a emoção do primeiro beijo? Quanto tempo durou? 1 minuto e meio que o beijo levou? 2 dias? Uma semana? E o casamento de seus amigos? A viagem mais desejada? O reencontro com seu irmão que voltou de um país distante? Quanto tempo durou desfrutar de cada uma dessas situações? Horas? Dias? Assim vamos anotando no livro cada momento, e quando alguém morre, é nosso costume abrir o livro e somar o tempo desfrutado. E então anotamos sobre o túmulo, porque para ele e para todos nós, aquele foi o único e verdadeiro tempo vivido. Olá, bem-vindos ao podcast A Menina, Criança e Sua Longa Caminhada. Este texto que eu li é um texto baseado numa parábola Sufi.
e fala da diferença, fala do tempo, da mortalidade e da diferença entre existir e viver de verdade. Eu sou Maria Lígia Conte e hoje gostaria de conversar com vocês exatamente sobre isso. Vivemos ou simplesmente existimos? Vou trazer aqui três diferentes visões de o que é a vida. E depois a gente conversa um pouco sobre o que a gente pensa que é a vida. Um dos vídeos de Osvani Garcia Copas, no YouTube, ele traz uma reflexão da obra Por Quem os Sinos Dobram, de Ernest Hemingway. No romance, o personagem principal é Jordan Robert, um professor universitário, portanto um homem adulto, que se voluntaria para lutar ao lado das brigadas internacionais na Guerra Espanhola. O texto completo do livro se atém a 3 dias, basicamente a 3 dias. Enviado às montanhas de Segóvia, Jordan tem a missão de detonar uma ponte, missão da qual ele sabe que talvez não saia vivo. Nesses 3 dias, enquanto planejava a missão, ele conhece Maria, uma jovem que os guerrilheiros haviam resgatado, e ele se apaixona por ela. Apaixona-se perdidamente. E com ela, recorda Yosvani, ele teve frio na barriga, sentiu calor, repartiu o pão, perdeu-se de amor, e ao final dos 3 dias, Jordan se encontra ferido, sozinho no bosque, com a perna quebrada, com soldados inimigos se aproximando. Mas Jordan sente que havia vivido a vida inteira nesses 3 últimos dias e havia amado nessas últimas 72 horas mais do que em todos os anos anteriores. Com essa narrativa, Yosvani pergunta: o que faz com que o momento valha uma vida inteira? Será a intensidade? Será a consciência de que aquele momento pode ser o último? Ou será que deixamos, por um momento, de viver no modo automático e nos permitimos viver de verdade, tendo em conta que acumular anos não é a mesma coisa que acumular experiência? Yosvani nos lembra ainda que algumas pessoas podem viver 40 anos e ter mais de 35 anos repetindo o mesmo ano, sem nunca sequer ter superado a adolescência. E há pessoas que morrem aos 80 anos sem nunca terem vivido 3 dias. De Por Quem os Sinos Dobram, de Hemingway, a gente vai para Sócrates, uma visão diferente, talvez. Sócrates, o filósofo grego, à espera da própria morte, teria dito: não devemos pensar que o mais importante é viver, mas sim viver de forma coerente. Sócrates estava para morrer, estava para tomar a cicuta que ele foi condenado. E ele teve uma oportunidade de escapar da prisão. Os amigos dele estavam lá e ofereceram para ele uma oportunidade de escapar. Mas ele rejeitou, porque disse que não seria coerente com aquilo que ele ensinou a vida inteira dele. A vida inteira ele ensinou valores ligados à virtude, à justiça, à prudência, ao domínio de si. E se ele, naquele momento, fugisse, ele seria incoerente com todo o ensinamento dele. Então ele pensa que isso é viver, viver de acordo com as suas virtudes, viver de acordo com a coerência, viver de acordo com aquilo que você prega. De Sócrates nós vamos para o poeta Francisco Otaviano, que escreveu o poema Ilusões da Vida. Quem passou pela vida em branca nuvem e em plácido repouso adormeceu. Quem não sentiu o frio da desgraça, quem passou pela vida e não sofreu, foi espectro de homem, não foi homem. Só passou pela vida, não viveu. Temos aqui um olhar mais pesado sobre a vida, de acordo com o poeta Francisco Otaviano e também de acordo com muito do que se vê nas religiões. A gente tem que sofrer. Algumas religiões dizem que esse planeta é um espaço de expiação, é um espaço de sofrimento. Muitas pessoas dizem que nós precisamos sofrer para crescermos, para chegarmos ao reino dos céus. Há essa crença de que se não houver sofrimento, a gente não, a gente passou pela vida, não aproveitou a existência. Com essas visões todas que eu apresentei aqui,
desde o cemitério, com aquelas vidas que parecem vidas de crianças, mas são pessoas que viveram poucos momentos na vida. A Jordan, que também viveu muito pouco, no túmulo dele estaria escrito, segundo Hemingway, estaria escrito, viveu 3 dias, teria morrido um recém-nascido. Daí a gente vai para Sócrates, que acredita que viver é ser coerente. O poeta Otaviano, que viver nós temos que sofrer. E eu ouvi de um religioso recentemente, um religioso, não uma pessoa, não um padre, uma pessoa religiosa, uma pessoa de fé, no YouTube, em algum vídeo, ou no Instagram, ele estava falando sobre uma frase que é muito comum, que a gente ouve bastante e a gente fala frequentemente também, eu imagino que muitas pessoas falem. Será que é só isso? A vida é só isso? E ele está falando de um modo agressivo, dizendo que as pessoas que dizem, que fazem esse questionamento, a vida é só isso, são pessoas ingratas, porque ele descreve as belezas do mundo, né? O que o Criador teria, o que o Criador ofereceu para nós. Então, ele fala das belezas geográficas, fala de inúmeras coisas maravilhosas que tem no planeta Terra e no universo. E diz que quando a gente diz a vida é só isso que temos, ele considera que nós estamos sendo ingratos e cruéis com o Criador, porque nós deveríamos agradecer por tudo que temos. Eu concordo com ele que o mundo é maravilhoso, que há coisas maravilhosas para a gente ver, há coisas maravilhosas para a gente apreciar no planeta Terra. Mas eu discordo que quando a gente diga isso, a gente esteja falando do Criador. Seja lá como a pessoa entende o Criador, o ser superior, o ser divino, o universo, a Mãe Terra, a natureza. A gente não está falando deles, a gente está falando da gente. Então, quando eu digo é só isso, eu estou me referindo à minha vida tediosa, que é acordar, tomar café, acordar, levantar, tomar café, arrumar a casa, trabalhar, fazer o almoço, almoçar, voltar a trabalhar, jantar e dormir. A gente toma essa vida automaticamente, a gente vai vivendo automaticamente. A gente vive praticamente todos os dias igual, como a gente viu lá, viver 40 anos, sendo 35 anos repetidos, 35 anos ou mais repetidos. Às vezes a gente não cresce, não é só a adolescência, a gente não fica só na adolescência, muitas pessoas ficam na infância, não crescem, não se desenvolvem, não aproveitam a vida intensamente. Então, às vezes, a gente tem a impressão de que a vida é besta, né? Nossa, como que a vida é besta? E isso não tem nada a ver com o Criador, tem a ver com como a gente leva a nossa vida, uma vida besta. E como que a gente pode mudar isso, viver intensamente? Posso optar por sofrer? Eu acho que ninguém faria essa opção. Posso reconhecer que os sofrimentos são parte da minha vida e que sofrer me faz aprender muitas coisas, que sofrer me faz crescer em diversos aspectos, mas eu não creio, não sinto que sofrer seja a razão pela qual a gente vive. Amar simplesmente um grande amor, esse grande amor de Jordan pela Maria, acho que é uma coisa bacana, né? Você viver por um grande amor, ainda que sejam 3 dias. Mas a gente pode viver mais dias com um grande amor, né? Reconhecendo as coisas pequenas de cada dia. Um passeio, um jantar, uma conversa ao sofá. Várias coisas a gente pode viver ao longo de um grande amor. E a gente sabe que um grande amor, geralmente, a gente vive essa paixão enlouquecida por poucos dias, realmente poucas horas. Mas esse amor se estende e há a possibilidade da gente manter algum, se não for o calor, se a palavra não for calor que a gente vai manter ao longo de muitos anos, é, outros sentimentos vão surgindo. E aí a gente pode ter o respeito, pode ter
a, a cumplicidade, a gente pode ter a amizade, a gente pode ter tantas outras coisas envolvidas que não precisa ser um amor de 3 dias. Então, eu penso que viver um amor é uma forma de viver e que pode ser, a gente pode explorar isso de muitas formas, de modo a viver, não só por alguns momentos, só um primeiro beijo, só o primeiro olhar apaixonado, só o primeiro encontro, mas tudo, inclusive os dias que não estão tão bons assim no relacionamento, no caso de um relacionamento, que aí a gente vai contar como aqueles dias ruins, né? Aquela tristeza que a gente passa. Algumas vezes é possível passar por algumas tristezas e a gente se fortalecer com elas. Então, eu contaria esse tempo como tempo vivido também. Francisco Otaviano, então, sugere que deveríamos sofrer para dizermos que de fato vivemos. Sócrates diz que viver bem é viver corretamente, se você vive corretamente, se você vive de forma coerente com o que você fala, com o que você prega, você está vivendo. Hemingway e o Conto Sufista falam que viver é viver momentos de alegria. Mas a gente sabe que viver é mais do que isso, e pode ser mais do que isso. Então, quando eu acordo de manhã, eu falo, ai, meu Deus, é só isso que eu tenho no dia de hoje. Talvez a gente possa mudar essa fala e acordar com uma pergunta diferente. Nossa, o que será que eu vou poder descobrir hoje? O que será que eu vou poder fazer de maravilhoso para viver as próximas 24 horas? Ou pelo menos as próximas horas em que eu estarei acordada, né? Posso telefonar para uma pessoa amiga, posso combinar com alguém para sair, tomar um café, conversar um pouquinho, posso ler um bom livro, posso fazer diversas coisas, às vezes tomar um drink com um amigo, ou até sozinho, porque viver intensamente não precisa necessariamente, todas as vezes, estar na companhia de alguém, de uma outra pessoa. Às vezes a nossa própria companhia pode nos satisfazer de vez em quando. Então, vou assistir a um filme que eu escolhi, que eu quero assistir, abro um vinho, posso fazer um petisco e estou vivendo um momento bacana. Ah, não é um momento intenso de vida, mas é um momento legal, um momento que eu estou presente, estou curtindo o meu vinho, curtindo o meu filme, curtindo o aperitivo e curtindo a minha companhia. Se for com uma companhia de uma outra pessoa, uma pessoa agradável também está ótimo. Eu acho que a gente pode ser, isso seria viver de forma coerente com o que a gente pensa, se a gente pensar dessa forma. Então, seria rever como a gente pensa a vida, né? O que vale a pena na vida. Esperar alguém, por exemplo, um domingo que os filhos vêm para casa almoçar com a gente. São algumas horas que a gente vive de grande alegria. Mesmo que haja aquelas encrencas que há em toda a família, aqui e ali, sempre tem uma discussão. O fato da gente poder se reunir, o fato da gente poder ter família, o fato da gente ter comida à mesa para servir para a família, o fato da gente ter a mesa e a casa para receber a família, tudo isso pode contar como alegria de viver. A vida besta, então, eu penso que é a vida que a gente leva quando a gente deixa que ela seja levada de modo automático. Quando nos esquecemos de que somos humanos e vivemos como máquina. Quando nos sujeitamos a que nos usem como máquinas. Aí a vida é besta, bem besta. E o que você pensa sobre isso? Você pode deixar nos comentários, a gente pode conversar sobre isso. O que você pensa sobre uma vida vivida intensamente, em oposição a existir simplesmente? Passar pela vida em branca nuvem e em plácido repouso adormecer. Talvez a gente não precise viver dessa forma, porque, voltando àquele religioso que fala do absurdo, da ingratidão, né, da gente não reconhecer o que o Criador nos ofereceu, mais uma vez eu vou dizer que quando a gente diz
a vida é só isso. Muitas das pessoas, eu acredito, não estão se referindo ao que foi nos oferecido, mas a gente pode lembrar de todas essas coisas mesmo, né? Um passeio, quando a vida fica muito pesada, muito repetitiva, muito chata, muito automática, talvez sair para um. Não precisa viajar necessariamente, embora viajar seja maravilhoso, viajar para lugares diferentes, conhecer gente completamente diferente. Às vezes aí dá um parque, passear num parque, olhar umas árvores, os passarinhos, ouvir o barulho da cigarra, estar presente no momento em que a gente está vivendo. Eu acho que isso é viver intensamente. Gostaria que vocês comentassem, me dessem um feedback sobre essa, essa fala de hoje e agradeço muito pela participação de todos. Um grande abraço e até a próxima.